bom estar neste lugar, louvando e adorando o nome do Senhor. E eu peço aos irmãos que, por gentileza, desde já, abra sua Bíblia no livro de Ageu. E nós iremos ler, mais uma vez, a palavra do Senhor. Ageu, capítulo de número 1. Glória a Deus. Ageu, capítulo 1. Nós iremos ler até o verso de número 11. Na verdade, a palavra do Senhor ao seu povo. Ele, então, através do profeta Ageu, fala com a nação israelita que tinha acabado de vir do cativeiro, e o Senhor então quer tratar com o seu povo mais uma vez. Ageu capítulo 1, versículos do 1 ao 12. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: ainda não é chegado o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso agora é o tempo de vocês habitarem em casas espainá-las, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: pensai nisso, considerai o vosso passado. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não chega a se fartar. Bebeis, mas não dá para saciar a vossa sede. Vocês se vestem, mas ninguém consegue se aquecer. E o que recebe o salário, recebe como que para botá-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai, pensai no vosso passado. Tendes semeado e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém consegue, na verdade, se aquecer. Subi o monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, e eis que tem vindo a ser pouco. E esse pouco, quando vocês trazem para casa, eu com um sopro tenho dissipado. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a casa de vocês a luxo. Por isso, os céus sobre vocês retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Poderoso Deus, no nome de Jesus nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo e glorioso nome. Deus amado, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez na tua casa, e pedimos ao Senhor que possa nos conduzir para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Amém. Quero pedir aos irmãos que estejam orando ao Senhor por nós. Preciso de muita graça, mais do que nunca, para pregar nessa noite. A palavra do Senhor nós temos ministrado no livro de Ageu, temos lido e aplicado a nossa vida e pensado de como essa palavra é tão atual. Esse profeta já avançado em idade, Deus o chama, e a gente não sabe a origem da família de Ageu, a gente não sabe qual foi o final da sua vida. A verdade é que ele tinha aproximadamente 88 anos de idade, e o ministério dele foi muito curto, mas Deus contou com aquele homem para trazer uma palavra de alerta, de exortação e de ânimo e de correção ao povo. E deixa eu abrir um parêntese aqui que não tem nada a ver com a mensagem que eu vou pregar, mas dizer que seja quem for, tem uma importância e tem serventia no reino de Deus. E Deus usa quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Então jamais diga que você não vai ser usado, que você não é útil no reino de Deus, porque Deus conta com os novos, com os velhos, Deus conta com os mais experientes, com os menos experientes. Deus não precisava de Ageu, Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele conta conosco no seu reino e no seu plano. Mas Ageu, o homem já idoso, e Deus chama para falar à nação israelitas, e nós percebemos a importância dessa mensagem. Nós vemos que essa mensagem é uma mensagem atual, porque nós não estamos construindo uma cidade ou reconstruindo uma cidade, nós não estamos levantando muros ao redor da nossa cidade, nós não estamos acabando de vir ou de chegar de um cativeiro, em que nós estivemos longe do nosso país, da nossa terra por muitos anos. Nós não estamos reconstruindo toda uma cidade, todo um país. Não, nós não estamos. Mas o que nós percebemos nesse texto, o que nós percebemos aqui, é que as motivações, as dificuldades, os problemas e as soluções que o livro de Ageu trata, tem tudo a ver com o nosso tempo, e nós precisamos observar a palavra do Senhor. Obviamente, o tema central desta mensagem, ou da profecia de Ageu, é a questão da prioridade. Deus levanta o profeta Ageu para falar sobre prioridade, em ele ser priorizado. É interessante a gente pensar, antes de desenvolver o que o texto está dizendo, é que prioridade, irmãos, a prioridade não é a gente escolher uma coisa em detrimento de outra. É muito fácil a gente decidir, por exemplo, entre uma coisa certa, aquilo que é correto, aquilo que é justo, e entre uma coisa que é incorreta, que é injusto. É muito fácil tomar essa decisão se nós somos pautados pela vontade de Deus, pelos princípios que regem a nossa vida, a nossa fé. Mas a questão da prioridade é priorizar entre aquilo que é correto. E qual é o contexto aqui? O povo vem do cativeiro, e o povo tem que reconstruir toda a cidade, tem que reconstruir as suas casas, as suas moradas, e tem que reconstruir o templo, que representa o culto, o relacionamento com Deus. E Deus não está dizendo que eles devem cuidar do templo e priorizar cuidar do templo em detrimento da construção das suas casas e da cidade. Deus não está dizendo isso. O problema é que a questão da prioridade é o que tem que ser feito imediatamente, e o que Deus fala sobre, e a gente vai ver mais isso
especificamente no texto, nos 2 capítulos, claramente, que o problema não era a construção do templo, mas da adoração, do culto ao Senhor. O povo estava então dizendo: olha, não é tempo de construir a casa do Senhor, não é tempo, eu não estou tendo tempo para isso, as dificuldades são tremendas, mas eles estavam achando tempo para construir as suas casas. E o Senhor fala que eram casas que eram feitas de maneira luxuosas, mas o templo estava em ruína, o templo podia ficar em ruína. De novo, o problema aqui não era de tempo, mas de prioridade. E o problema aqui não era o templo em si, não representava apenas aquela construção, aquela reforma arquitetônica, mas construir o templo, reconstruir o templo, representava voltar a ter adoração a Deus, culto a Deus, prestar adoração ao Senhor. E o Senhor diz: isso e vem acima, essa é a principal prioridade de vocês. Então o texto vai se desenvolvendo justamente, o tema central é priorize o Senhor. O Senhor está dizendo com a nação: priorize o Senhor, dê prioridade a Deus, dê prioridade a Deus. E a gente vai perceber então que o Senhor vai falar sobre isso. O Senhor vai durante os 2 capítulos, que só temos 2 capítulos aí. Aliás, nós falamos a semana passada sobre uma palavra de ânimo diante do povo, Deus reanimando o povo, e o povo está desanimado diante das lutas, das provações, das dificuldades que têm acontecido. E eles estão plantando e não está colhendo como eles esperavam. Aqueles que iam para a colheita pensando em ter uma quantidade de 50, colhia só 20. Aqueles que vinham pensando em colher 30, colhia só 10. Eles investiam, e o Senhor vai falar, denunciar, como nós lemos aqui ao longo dos 2 capítulos. Isso vai ter, o povo não estava vendo o resultado do seu trabalho, do seu esforço, e eles estão muito desanimados. E ele diz: olha, as coisas não estão dando certo, então não é tempo de adorar e de cultuar. Eu não estou tendo tempo para isso não, para levantar o templo do Senhor. O Senhor então vai dizer que eles precisavam priorizar o culto e a adoração. Priorizar o culto, a adoração a Deus, priorizar o que era central na nação de Israel, que era o culto, as ofertas, os sacrifícios, a adoração, a presença de Deus. Então Deus vai trazer uma palavra no capítulo 2, como nós pregamos a semana passada, que o que ia trazer ânimo para aquele povo não era o investimento nos seus bens, não era o investimento no seu dia a dia, não era o investimento nas coisas em que eles estavam ocupados, mas era a presença de Deus que ia trazer ânimo para o povo. E nós falávamos sobre isso. Na terça-feira nós falamos ainda no capítulo 2, né? Na terça-feira, dando continuidade no capítulo 2, e fomos até o versículo 19, né? Do 12 ao 19, nós falamos na terça-feira, e falamos justamente Deus tratando ali qual era a razão principal do desânimo do povo e do que estava acontecendo e dos prejuízos que eles estavam tomando. E Deus toma e relembra a promessa e faz uma promessa e diz: olha, se do dia em que vocês começaram a reconstruir o templo, que vocês começaram a me priorizar, eu quero dizer para vocês que eu decidi abençoar vocês à medida que vocês priorizarem a mim, ao meu reino e a minha vontade. E hoje nós queremos falar justamente sobre essa mensagem central dessa profecia. O Senhor quer ser a nossa prioridade. E de novo, para ficar bem fresco na mente dos irmãos, priorizar o Senhor não é decidir sobre uma coisa em detrimento de outra. É colocar em primeiro lugar tudo o que temos que fazer corretamente, no seu devido tempo, no seu devido lugar. Então Deus jamais vai exigir que nós deixemos a nossa vida cotidiana, que nós deixemos os nossos interesses a cada dia para cuidar somente das coisas dele, porque essa não é a vontade de Deus. Deus quer
que nós nos relacionemos com todas as coisas a partir do nosso relacionamento com Ele. A prioridade é o nosso relacionamento com Deus, e todas as coisas a partir desse relacionamento vão acontecer, e nós em tudo iremos priorizar o Senhor, e é isso que o Senhor está chamando a nação para fazer. Então, nos versículos de número 1 até o versículo 6, nós iremos ver que Deus não somente quer ser priorizado, mas Ele diz que quer ser priorizado. E como quer ser priorizado? Ele está dizendo que quer ser a prioridade do seu povo, dos seus santos. Porque, meus irmãos, nós não temos direito nenhum, nós não temos razão nenhuma, e não é em nós mesmos que nós nos realizamos, é Ele, é por causa dEle. Se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos e destruídos. Então nós precisamos priorizá-lo, porque Ele já decidiu nos abençoar, e Ele já o fez, as suas promessas. E os versículos 1 ao 6 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, a Josué e a todo o povo. O Senhor dos Exércitos fala assim com vocês. Eu estou parafraseando o texto. Vocês estão dizendo entre vocês que não é tempo, ou que vocês não têm tido tempo para cuidar e priorizar as coisas do Senhor, o templo, o culto, a adoração. Mas vocês têm tido tempo e achado tempo para as coisas de vocês. E vocês têm visto que todos os esforços de vocês por vocês mesmos não têm saciado vocês. As coisas não têm acontecido como vocês esperavam. Então, volte a me priorizar. E o Senhor vai dizer lá no capítulo de número 2 exatamente isso. Se vocês decidirem, e marque aí na agenda de vocês, que a partir do dia em que vocês tomaram a atitude de priorizar a mim, me colocar como centro da vida de vocês, como voltar-se a mim arrependidos e adorando e bendizendo o meu nome, eu decidi que eu vou abençoar vocês, e eu vou abençoar este lugar, e a minha glória será revelada no meio de vocês. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo de número 5. Pensem bem no passado de vocês, do quanto vocês têm sofrido. Pense, e Deus chama o povo para justamente analisar, fazer uma análise mesmo das suas vidas. E Deus, considerem, pensem, analise o passado de vocês, que todas as vezes que vocês não deram prioridade para mim, todas as vezes que vocês não priorizaram a mim, a minha glória, não se voltaram para mim, olha as consequências que vocês têm vivido. Considerai isso, pensem nisto. Porque, e Deus chama, e isso está muito aceso na mente do povo, isso está muito claro na mente das pessoas, na mente da nação, isso está muito claro na mente da nação, que todas as vezes que eles priorizaram o Senhor, todas as vezes que eles dependeram de Deus, todas as vezes que eles se voltaram a obedecer a palavra do Senhor, todas as vezes que eles andaram conforme as instruções do Senhor, agradando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, cultuando, adorando, bendizendo, colocando Deus como o centro das suas vidas, eles prosperaram, eles se tornaram fortes, eles se tornaram poderosos. Mas todas as vezes que eles não priorizaram, eles sofreram as consequências daquilo. A gente olha, por exemplo, para o cativeiro, a gente olha, por exemplo, para a saída do povo lá do Egito, a gente olha, por exemplo, o período de Juízes, por exemplo. Então, quando o povo procedia, quando o povo priorizava, quando o povo buscava, quando o povo cultuava, quando o povo colocava Deus no centro, Deus levantava um juiz, Deus levantava um líder, a nação prosperava, e depois aquele líder morria, aí levantava outro que não fazia conforme a vontade do Senhor, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. O povo perecia, o povo sofria, e Deus insiste, Deus não abandona, Deus não deixa.
Deus faz com que os seus propósitos se cumpram. Deus pune o povo com o propósito do povo voltar para o Senhor. E o Senhor diz aqui: olha, eu puni vocês, eu permiti que os céus fechassem, que vocês não prosperassem, que vocês não colhessem aquilo que vocês esperavam. Olha, eu não permiti que a chuva viesse, eu não permiti que o orvalho viesse, eu não permiti que vocês colhessem aquilo que vocês esperavam. E por quê? Para que vocês voltassem para mim. Deus usa a disciplina, Deus usa as situações nesse texto para dizer e trazer o povo de volta para si. E Deus sempre vai fazer isso, porque Ele não abre mão do seu povo, porque Ele é fiel ao seu propósito. E nesse texto a gente vê claramente, Deus revela as suas inquietações. E qual é a inquietação de Deus? Vocês estão dizendo que, de novo, eu quero muito parafrasear o que diz o texto, o entendimento claro do texto. O que Deus está dizendo: olha, vocês estão dizendo que não estão tendo tempo para minhas coisas, para o meu reino, para as coisas do meu interesse. Vocês estão dizendo que não é tempo de construir o templo, a minha casa, e vocês estão deixando em ruína, mas vocês estão achando tempo, para construir a casa de vocês. Irmãos, a gente não pode ler esse texto e pegar e trazer aquela interpretação que Deus está interessado em que o povo, ao invés de gastar com as suas vidas, de investir nos seus negócios, mandasse tudo, voltasse tudo, parasse tudo na sua vida para construir o templo. Não é sobre o templo que Deus está falando. O templo vai falar sobre adoração a Deus. Eles construíram um altar lá, mas o que Deus queria era que o povo se reunisse para cultuá-lo, para bendizê-lo, para oferecer os sacrifícios. Mas à frente o Senhor vai falar: olha, eu tornarei esse lugar propício. E vai falar sobre o propiciatório, né? É o lugar do sacrifício. Eu já falo sobre isso aí, mas o que Deus está falando é que o povo precisava entender que o relacionamento do povo com Deus e Deus com o povo era o que queria trazer bens, recompensa. O nosso relacionamento com Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus está dizendo que a maior prioridade que temos não é a família, não é os bens, não é os afazeres desta vida. A maior prioridade, a maior necessidade da nossa vida, que nos é vital, que vai gerar todas essas outras prioridades como bênção na nossa vida, é justamente Deus e o nosso relacionamento com Ele. O que Deus está dizendo. E a gente vai ver no capítulo 2, por exemplo, que o povo, e foi isso que a gente falava terça-feira, por exemplo, a partir do verso de número 12, que o povo já tinha começado, porque aqui no capítulo 1 o povo se dispõe e obedece ao Senhor, e começa. E Deus fala lá no versículo 19, se não me engano, 14 do capítulo 2, que o povo já está fazendo. Só que o povo está fazendo de qualquer maneira, só para cumprir uma tabela, só de olho na prosperidade que viria a vir. E Deus não aceita essa troca, Deus não aceita essa barganha. Ou de fato Ele é a minha adoração, e eu faço porque eu tenho gratidão no meu coração, ou eu me envolvo com Ele em um relacionamento porque eu sei que Ele é a prioridade da minha vida. Ou se eu acho que quanto mais eu faço, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu me dou, mais Deus vai me abençoar. Não, é porque Ele já me abençoou, é porque Ele me chamou para isso. Deus não aceita barganha, meus irmãos. E o que Deus está querendo é que o povo entenda que não é de qualquer maneira. O Senhor mandou construir o templo e nós estamos construindo aqui, e Deus vai falar justamente isso. Olha, considerem isso.
Deus está reclamando, irmãos. Deus está exigindo uma sinceridade, um desejo do povo para com Ele, se relacionar com Ele, acima de qualquer coisa. Abrir mão daquilo que interfere no meu relacionamento com Deus. Se isso está sendo um problema, eu prefiro abrir mão, porque o meu relacionamento com Deus está acima de qualquer coisa. E Deus está querendo isso. Deus deseja que nós... E Deus então nesse texto, nesses versículos 1 a 6, Deus vai corrigir. Vocês estão fazendo casas apainadas, e vocês estão fazendo... estão dizendo que não é tempo de cultuar, vocês estão dizendo que não é tempo de estar na igreja, vocês estão... Estou aplicando, viu, irmãos, a nós. Vocês estão dizendo que não é tempo de envolver com o reino de Deus, que vocês não são tempo, vocês estão assoberbados, vocês estão cansados, mas vocês acham tempo. Quando vocês querem, vocês acham tempo para fazer o que vocês querem. Quando vocês querem, quando vocês desejam, vocês acham um tempinho para fazer aquilo que agrada a vocês. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está corrigindo o povo. É isso que Deus está corrigindo. Deus mostra não somente que Ele quer ser priorizado. Quando nós olhamos para os versículos 7 e 8, mais do que isso, e ao longo de todo o livro de Ageu, nós iremos ver que Deus não somente fala que Ele quer ser priorizado, que Ele deve ser priorizado, que nós temos a obrigação de priorizá-lo. E esse Deus é tão santo, é tão maravilhoso, que se nós olharmos bem, nós temos a obrigação de priorizar a Deus, de colocar Deus acima de qualquer prioridade. Mas esse Deus é tão maravilhoso que Ele mostra o seguinte: olha, vocês têm que me priorizar. E aí nos versículos 9, 7 e 8, Ele vai dizer como é que Ele quer ser priorizado, como é que nós devemos priorizá-lo, o que é que nós devemos fazer que vai demonstrar que nós o colocamos acima de tudo e de todos. E essa não é aquela frase do então candidato e atual presidente: Deus acima, como é? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Não é essa frase de efeito, porque de fato Deus está dizendo: eu estou acima de todo e de tudo. E sabe como é que vocês vão demonstrar isso? Aí Deus vai falar nos versículos 7 a 8, que dizem assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai de novo o vosso passado. Isso se repete no texto. Subam ao monte, levantem-se, subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa, e dela me agradarei. Deus está dizendo como é que Ele quer ser priorizado, e como é que nós vamos demonstrar que Ele está sendo priorizado. E de novo Ele vai falar sobre a construção do templo. Ele vai mandar o povo se levantar e cortar madeira, e levantar, e lançar as vigas, e construir o templo, levantar o templo. E Deus diz assim: olha, e eu me agradarei deste lugar. E é justamente aí que está a palavra para eu serei propício a este lugar. Eu aceitarei o culto de vocês. Deus só aceita o nosso culto quando nós o colocamos acima de tudo, quando nós o priorizamos. E a maneira em que nós priorizamos a Deus e demonstramos isso é colocar Deus no centro de toda a nossa vida, a nossa adoração. Tudo depende do nosso relacionamento, do como nós engrandecemos, glorificamos e exaltamos o seu santo nome. E o versículo então vai continuar: subir ao monte, trazer madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Eu me agradarei, eu aceitarei o culto de vocês, me será agradável, eu aceitarei o serviço de vocês, eu aceitarei a vida de vocês, eu aceitarei os sacrifícios que vocês irão oferecer a mim, na vida de vocês, no dia a dia. Isso nos arremete para aquilo que Paulo escreveu em Romanos, por exemplo, capítulo 3. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia de vocês aí,
capítulo 3 de Romanos, versículos 24 a 25, né? Paulo vai falar sobre isso, e eu gostaria de ler para vocês. Olha só, sobre a propiciação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, a quem Deus propôs que através do seu sacrifício nós fôssemos aceitos por Deus. E ele continua: mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo, sendo justo e justificador daqueles da fé em Jesus Cristo. Deixa eu trocar isso em miúdo para vocês. O que Deus está dizendo aqui no texto de Ageu, é isso que Paulo explica lá em Romanos, que se nós priorizarmos, e a maneira como nós priorizarmos a Deus, Deus está dizendo que nós devemos agradá-lo, que nós colocamos como centro das nossas vidas, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos colocar acima de tudo e de todos, é o mais importante, é aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais outra coisa, porque Ele nos acrescenta todas as demais coisas. Mas ainda que Ele não nos desse, ainda que Ele não fizesse, ainda que Ele não realizasse, só pelo fato dele ser Deus, nós precisamos adorá-lo. E Deus está dizendo: se vocês me priorizarem, eu vou aceitar o culto de vocês. Eu vou me agradar do culto de vocês. Sabe quando lá no templo tinha um lugar chamado Santo do Santo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, e em cima da arca da aliança tinha uma espécie de uma lâmina chamado propiciatório. Então se aspergia o sangue, se aspergia o sacrifício ali, e Deus tornava o povo, o culto, a oferta, o sacrifício do povo aceitável, e justificava o povo por causa disso. Isso apontava justamente para o que Paulo está dizendo: quando nós priorizamos ao Senhor, Deus nos aceita, nós nos tornamos aceitáveis diante do Senhor, e somente assim nós seremos aceitos no nosso culto, na nossa maneira de viver. E não é do nosso jeito, e não é no tempo que nós queremos, que nós decidimos. Meus irmãos, o Senhor não somente nos chama e diz que quer ser priorizado, que quer ser a nossa prioridade, mas Ele está dizendo como é que nós iremos demonstrar que de fato nós o priorizamos. O que nós temos vivido nos nossos dias é que nós sim corremos atrás, e devemos correr atrás do nosso prejuízo de novo. Talvez eu esteja sendo redundante, repetitivo em dizer que priorizar o Senhor não é escolher entre estar na casa de Deus ou fazer as coisas de Deus, em cultuar o Senhor e deixar de fazer as nossas coisas. Não é escolher uma coisa em detrimento do outro. Não, eu tenho que fazer isso e eu não preciso, eu não vou fazer isso. Não, você tem que fazer tudo. O povo tinha que construir as suas casas, construir os muros, reconstruir toda a cidade, e deveria também reconstruir o templo, porque o templo representava não somente a reconstrução da cidade, mas a adoração, a reconstrução da adoração, a volta da adoração. O povo estava no cativeiro durante anos, e lá eles se recusavam a cultuar o Senhor em terra estranha, e eles achavam que aquilo, eles diziam, aquilo seria maldição, seria anátema, que não tem como adorar, e para eles não tinha como adorar fora do templo e fora de Jerusalém. E o Senhor está dizendo: olha, eu quero que vocês voltem a me cultuar, a me adorar, a centralizar. Sabe como é que vocês vão me priorizar? Fazendo assim, e eu irei me agradar de vocês, do culto, da adoração e da vida de vocês. Por último, ainda nesse texto, nós percebemos que o Senhor chama o povo e disciplina o seu povo.
e faz da disciplina um meio para trazer o povo para perto de si. E os versículos de número 9 a 11 dizem assim: vocês esperam muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com sopro dissipei. Vocês estão trabalhando igual um condenado para a subsistência de vocês, e vocês não colhem aquilo que vocês plantaram, e o pouco que vocês colhem ainda não dá para passar nem os dias que vocês projetaram, e vocês estão vivendo escassez por causa disso, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Por causa da minha casa. Sabe por quê? Porque vocês não estão sendo sinceros e verdadeiros no culto. Sabe por quê? Porque vocês estão se saciando em tudo mais, menos comigo e com minha presença. Sabe por quê? Porque vocês estão tentando preencher a tristeza, o desânimo de vocês com os afazeres de vocês, mas nada disso tem saciado vocês, porque vocês não têm cuidado do culto corretamente. E Deus chama o povo ao conserto. Sabe por quê? Porque a minha casa, o culto continua em ruína. E Deus vai falar: eu fechei, eu tranquei os céus. Eu não permiti que o orvalho viesse. Eu não permiti que vocês colhessem aquilo que vocês esperavam. Vocês, falava até terça-feira sobre essa expressão. Vocês, na verdade, comiam no lito. Vocês estavam comendo no lito. Não é? Então, comer com litro, lembra daqueles litros? É só para me fazer entender, aqueles litros, aquelas latas de óleo que era de latão, tinha os redondos. Eu sou do tempo do quadradinho. E vocês já tentaram comer um feijão mexido de mão no litro? Você mete a mão e não consegue tirar. Chega ao ponto de desistir. Não quero isso mais não consigo tirar essa comida daqui. Deus está dizendo: vocês estão passando escassez. Sabe por quê? Porque vocês estão olhando para vocês mesmos. Vocês estão passando necessidade. Sabe por quê? Porque a carência de vocês não é esse mantimento que vocês querem colher. A carência de vocês sou eu, a minha glória. A minha glória. E vocês não estão priorizando. Vocês não estão priorizando. E Deus fala assim: eu cerrei o céu, eu não permiti. Veio a escassez para a vida de vocês. Sabe para quê? Para trazer o povo de volta. E Deus diz: considerai, pensai, analisai, voltem, arrependam-se. Enquanto vocês estiverem afastados de mim, enquanto vocês não se envolverem com aquilo que eu estou falando com vocês, vocês viverão uma vida de escassez. Pastor, deixa eu aplicar nós, irmão. Talvez você esteja dizendo: não, mas graças a Deus eu tenho um trabalho, graças a Deus não tem faltado nada lá em casa, graças a Deus eu não estou comendo no lito, graças a Deus está sobrando, eu tenho até um dinheirinho para botar na poupança, aleluia. Mas o Senhor está falando, e a nós é aplicado como tem sido a nossa vida espiritual e de experiências com Ele. Às vezes parece que nós estamos tão desanimados, como que mendigos na fé. Nós não crescemos, não desenvolvemos. Somos raquíticos, fracos, débeis. Nós temos visto tempos, e isso tem sido de modo geral, principalmente depois dessa pandemia, um desânimo total. A gente tem conversado com vários
líderes, vários pastores, e perguntam: e aí, como está lá? A gente tem visto um desânimo nas pessoas em estar juntos, em cultuar juntos, vivendo essa comunhão, essa sede, esse desejo por Deus. E as pessoas se envolvem, procuram preencher essas lacunas, essas tristezas, esses vazios, esses desânimos em tantas outras coisas, e não vêm para Deus. Eu estou desanimado, eu não consigo prosperar. Eu estou desanimado, eu não consigo mais estar na minha comunidade de fé. Eu não consigo mais andar, eu já não consigo mais desenvolver, eu já não consigo mais entender, eu já não consigo mais comungar do mesmo pensamento, da mesma coisa. Estou desanimado. Mas ao invés de buscar o Senhor, ao invés de buscar esse ânimo, essa renovação, ao invés de buscar essa motivação no Senhor, busca em tantas coisas menos no Senhor. E Deus disciplina quando Ele tem que disciplinar, para nos fazer entender e nos trazer de volta para Ele. E Deus levanta o profeta Ageu e vai falar: olha, sabe por que vocês têm passado por isso? E Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta a sua palavra nessa noite para mim e para você, para dizer: sabe por que você está passando por esse marasmo espiritual? Por essa falta de ânimo, por essa falta de aptidão para as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque vocês precisam se voltar para mim. Vocês precisam voltar a me priorizar. Versículo 1 a 14, versículo 1 a 14 diz assim, uma coisa interessante, irmãos. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, o governador. O Senhor despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E o Senhor despertou o espírito de todo o povo. E eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor. Aí o versículo do número 19 do capítulo 2 diz assim. Capítulo 2, 19 diz assim: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira e a romeira e a oliveira não tem dado os seus frutos. Desde esse dia. O versículo anterior vai falar que o Senhor chama-os a considerar novamente. Olha, considere, lembrem do dia 24 do mês, daquele dia em que vocês decidiram a me obedecer, lá no capítulo 1 ainda. Dia 24 do mês, no dia que vocês decidiram a me priorizar, a cuidar do culto, da adoração verdadeira, a colocar tudo no lugar certo, no tempo certo. Pensem bem nisso. Até ali, até aquele dia, vocês têm passado por isso, por isso, por isso e por isso. Mas a partir desse dia, 24 do mês, a partir desse dia, eu irei abençoar vocês. Então o Senhor nos disciplina para que nós nos voltemos para Ele, que nós lembremos que Ele é a nossa porção, que Ele é o nosso quinhão, que Ele é a nossa alegria, que Ele é a nossa motivação, que é por causa dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente, amém. Eu não vou ter ânimo, eu não vou ter prosperidade, eu não vou ter motivação em nenhuma outra coisa espiritual, eu não vou ter, se eu não buscar ao Senhor. E se eu estou desanimado, porque eu não vou buscar a Deus, ao invés de buscar tantas outras coisas para eu me sentir motivado, para que eu me sinta útil, para que eu me envolva? A tendência, quando eu não busco ao Senhor, de quando eu não reconheço que aquele marasmo, que essa tristeza, que essa falta de motivação, que esse desânimo, enquanto eu não reconhecer que isso tudo é falta de um relacionamento mais estreito com Deus,
eu não vou ter ânimo em mim mesmo, em nada que eu faça. E o Senhor chama o seu povo. Irmãos, e o interessante nesse texto, para nós encerrarmos, é que quem define o que deve ser, ou quem é a nossa prioridade, não somos nós. Claro, está no texto que quem define isso é Deus. Não sou eu que defino, não, isso aqui é prioridade, isso aqui é prioridade, isso aqui é prioridade. Diante de Deus, não. Aquilo que é prioridade para nós, da parte de Deus, é Ele quem define. É Ele quem define. E aí, o interessante é que o povo entende esta importância, né? A importância de priorizar o Senhor. E os versículos 18 ao 21 conclui. Levantei os olhos, eu estou em Zacarias, melhor dizendo, os versículos 12 ao 15, diz assim: Então Zerobabel, filho de Salatiel, e Josué e Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, resolveram obedecer a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o Senhor despertou o espírito de Josué, o Senhor despertou o espírito de todo o povo, e eles vieram e começaram a trabalhar, a se envolver, a priorizar a coisa do Senhor, as coisas do Senhor, ou o Senhor. E perceba, Deus quer ser a nossa prioridade, e muitas vezes até nós priorizamos o trabalho de Deus, as coisas de Deus, e fazemos quase que no automático, e fazemos com muito profissionalismo, até com muita perfeição. Mas o interesse de Deus não é que nós apenas façamos, nos envolvamos, priorizemos o seu trabalho. Se nós apenas priorizarmos a Deus, nos relacionarmos com Ele, já é o suficiente para Deus, porque nós teremos ânimo para fazer as demais coisas. O Senhor nos chama, irmãos, para que nós o priorizemos. Eu quero chamar você que está envolvido com alguma coisa nessa igreja, você que não está envolvido com nada especificamente, seja o que for, ou como for, priorize o teu Deus, o teu Senhor. Não desanime. E se está desanimado, volte-se para Ele e se arrependa e peça a Ele para devolver de novo o ânimo por Ele, por um relacionamento com Ele. Que você olhe e perceba, que você peça a Deus para abrir os teus olhos, o teu entendimento, para que no teu coração, na tua mente, na tua vida, não exista ninguém e nada mais importante do que o teu relacionamento, o teu envolvimento com Ele. E o Senhor diz: eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei aceitável a você, ao seu culto, à sua vida, porque o seu estilo de vida vai ser a partir do teu relacionamento com Deus, e Deus tem essa palavra para mim e para você. Amém? Coloquemos em pé em nome de Jesus.